sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Aquário, para a área romântica dos aquarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo e para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilismatarot.com. Vamos começar aqui com o monólogo. Minha voz está diferente porque eu tive umas crises de sinusite. Eu tô até com o ouvido esquerdo com eco, assim, tudo que eu falo tem um eco. Vamos começar aqui com o monólogo, que é o oráculo da lua. O que é que a gente tem para os aquarianos? Equilíbrio, espiritualidade e realidade. Eu acho que é a segunda vez que sai isso para Aquário, hein? Ou então eu tô confundindo, porque são muitas leituras, né, galera? Nós vamos entender, né? Peixes é um signo de bastante sensibilidade, né? Fala um pouco dessa conexão com o divino, nesse sentido, assim, da empatia, de acessar essa sensibilidade maior. Vamos ver aqui com o oráculo da deusa tríplice o que temos para os aquarianos. A justiça, que é a árvore da vida. A justiça sempre me remete muito a Saturno, que é regente de Aquário. O signo de Libra, que representa a justiça, é onde Saturno se exalta. Que pode ter alguma questão familiar envolvida. Vamos entender melhor. O que é que a gente tem com os anjos e ancestrais? Anjo guardião, você não está sozinho. Pega mais uma carta. A cobra, troque de pele. Tá. Vamos lá. Às vezes, a gente identifica, seja através de, assim, com o auxílio de alguma entidade que falou alguma coisa, ou percebendo mesmo, observando, enfim. A gente identifica padrões kármicos na nossa linhagem familiar. E a gente começa a entrar numa narrativa de que aquilo justifica os acontecimentos da nossa vida. E isso vai colocando a gente num lugar de conformidade, né? E não de ruptura com esses padrões. E essas cartas aqui estão me trazendo uma mensagem para te lembrar que você precisa romper com certos padrões e não contribuir para a manutenção deles. Que você é livre, você tem amparo espiritual, você tem ajuda para romper com esses padrões. Então, cuidado para você não tornar certas questões aqui justificativas. A minha vida está assim, ou isso é assim, ou eu me relaciono assim, por causa de um padrão familiar, por causa de uma questão kármica. Você é livre para fazer as suas escolhas e romper com os padrões. Vamos ver aqui com o tarô mitológico, o que é que a gente tem para a energia de vocês.
a sacerdotisa, que aqui é Perséfone. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou tentar arrumar mais pra cá. Perséfone, que foi esposa de Hades. Deusa do submundo. A sacerdotisa traz essa energia de mistério, de uma profunda sensibilidade. Então, assim, tem coisas que você realmente sente, mas você não precisa deixar necessariamente que aquilo que você sente, né, a nível energético, te guie. Você não é refém dos seus dons espirituais, você domina eles. Quer dizer, o interessante é que você aprenda a dominá-los, né? Eu sempre dou esse exemplo do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, quando ele adquire os poderes dele, ele fica ali todo atrapalhado, né? Ele não sabe muito como usar e não sabe muito o que fazer. Nos primeiros dias ele fica meio doente e não sabe o que tá acontecendo. Mas à medida que ele vai praticando, vai treinando, ele vai dominando aquele dom. E é muito assim que eu enxergo a nossa relação com os nossos dons espirituais. Quando a gente não tem... quando a gente não sabe o que está acontecendo, não procura saber, não procura trabalhar aquela energia, a gente fica muito dominado por ela. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se propõe a praticar de forma segura, né? A gente vai ganhando um domínio sobre aquilo. E isso é poder pessoal. Você se torna mais poderoso quando você se permite isso. Vamos ver aqui com o oráculo dos momentos místicos, o tarô dos momentos místicos. Ver a rainha de copas, 10 de copas, a lua, o 5 de ouros. Interessante, essa carta não é desse baralho, mas eu vou deixar aqui de lado. Vou deixar aqui no meio. 8 de paus e o diabo. Deixa mais uma. 3 de ouros e 4 de paus. Tá, ixi. Tá, para alguns aqui é um lembrete assim. Vocês têm uma idealização sobre um casamento, sobre uma união. Só que para alguns essa união ela não faz mais sentido, ela virou uma prisão. E o que vocês estão vivendo é uma ilusão, porque vocês estão vivendo a realidade de escassez. Uma relação que não é boa para vocês, que não tem reciprocidade, que mantém vocês aprisionados, diminuídos, limitados, reféns. E a crença de que vocês precisam manter essa relação a todo custo, porque é um encontro espiritual, porque não pode se separar, seja lá por que for, só faz vocês se manterem cada vez mais aprisionados. Também tem uma ideia aqui para alguns de que vocês não têm saída, de que não existe vida fora dessa situação, que vocês não conseguiriam ficar sem essa pessoa, ou que vocês às vezes não têm meios assim, né, financeiros de sair dessa situação. Só que vocês têm ajuda. Vocês
se vocês se propuserem a sair dessa situação, a romper com isso, vocês vão ter a ajuda que vocês precisam para se reerguer, para começar uma nova vida. Essa ajuda pode vir de familiares, de amigos, até colegas de trabalho. Essa ajuda, ela pode vir de lugares que você nem espera, mas ela vai vir, ela vai se apresentar quando você tiver a coragem de fazer esse movimento. E aí é que pede para você não ficar pensando muito nisso, na estrutura que você criou, na vida, no conforto que você tem. É para você pensar na sua liberdade. E realmente acreditar nessa reconstrução que está disponível para vocês. Aqui eu sinto que teve um quê de ingenuidade na forma como vocês entraram nessa relação ou como vocês se mantiveram lá até hoje. Ingenuidade, às vezes, de acreditar que as coisas iam melhorar, ou até, assim, uma ideia pessimista, né? De achar, vou ficar com essa pessoa aqui porque eu não vou encontrar outra melhor. Eu vou ficar com essa pessoa aqui porque eu tenho o sonho de ter filhos e essa pessoa pode me proporcionar isso, mesmo que ela não me ofereça mais nada. Enfim. Pra quem tá solteiro, vamos lá. Eu vejo que são pessoas que querem muito estar num relacionamento, viver uma relação assim, que seja realmente feliz. Só que vocês estão há bastante tempo sozinhos, e aí isso foi alimentando em vocês uma ideia de um pessimismo, né? Uma ideia de que vocês não vão encontrar ninguém, de que as coisas estão muito difíceis mesmo. E assim, esse pessimismo é o que tá mais. É que tá dificultando mais as coisas de acontecerem, assim. Porque esse pessimismo foi levando vocês a uma certa acomodação, assim, de tipo, ah, nem vale a pena tentar. Meio que vocês se acostumando a levar uma vida que no fundo vocês não querem, que não. que. que confirma algumas inseguranças sobre vocês mesmos, sabe? Eu sinto uma coisa assim, meio que se retroalimentando, assim. Tanto esse pessimismo alimenta um senso de inferioridade, de uma ideia de escassez, quanto o contrário, assim. Essa ideia de escassez e de inferioridade vai deixando vocês ainda mais pessimistas. E aí tem uma coisa aqui que é como se vocês quisessem um pouco pular etapas. Como se vocês quisessem casar sem namorar, sabe assim? Vocês ficam tão presos nessa idealização de uma vida a dois e tal, que vocês esquecem que para isso acontecer, vocês precisam primeiro se abrir para as pessoas, paquerar, sair, conhecer. Que essa parte, ela é o começo de tudo e ela é necessária, não dá para pular essa parte. Tem gente que até pula outras partes, né? Então, assim, namora pouco tempo para poder casar. Isso acontece. Agora, não dá para você construir uma vida ao lado de alguém que você não conhece. Você acabou de conhecer. Ou achar que você vai ter os elementos para tomar essa decisão logo que você conhece. Não é bem assim.
precisa dessa colaboração do lado de vocês para o início das coisas. Tem um outro cenário aqui bem específico. Algumas pessoas, elas vão ser aqui, elas estão sendo, alguns aquarianos, né, estão sendo tentados a viver algum tipo de triângulo amoroso. Pode ser uma relação aberta, pode ser realmente uma traição. Ou vocês descobrindo algo nesse sentido. Para quem descobre uma traição, né, algo assim, não fiquem presos a essa situação, a essa relação, né? Aquela mensagem do começo, assim, vocês são livres, vocês não precisam aceitar algo que para vocês não é aceitável. Para quem está considerando abrir a relação e coisas do tipo, aqui eu vejo que em geral tá favorável. É que vocês me dá a sensação de que vocês não querem muito, né? É porque talvez vocês tenham algumas, assim, tem uma certa moralidade aqui envolvida, tipo, isso não é certo. Ou essa proposta, né, de abertura da relação, ou essa vontade, né, de abrir a relação também provoca em vocês um sentimento, assim, de insuficiência. De tipo, outra pessoa tá querendo isso porque eu não sou suficiente. Ou então, uma coisa de se sentir meio errado, assim, nossa, eu tô querendo isso, mas não é certo. Saiam dessa, viu? Desde coisa. Que isso acontece desde que o mundo é mundo. Não é nenhuma novidade, não. Enfim, quem quiser uma letra particular, as informações estão na descrição. Também não vou me adentrar muito nesse tipo de detalhe, porque cada um tem suas crenças, tem sua vida, tem suas particularidades, né? E essa é uma leitura geral. Puxar aqui as energias para essa pessoa com quem vocês se relacionam ou que tá chegando na vida de vocês. Quem é essa pessoa? Como ela te vê e como ela se sente com relação a você. Essa pessoa é uma pessoa que vocês têm, com quem vocês têm uma conexão muito forte, assim. Vocês têm até dificuldade para explicar. Tem um ar de mistério, de inexplicável na conexão de vocês, mas isso é porque, de fato, aqui tem uma conexão espiritual. E aí, quando eu digo assim, tem uma conexão espiritual, quer dizer que tem que durar para a vida inteira? Não. Não. Não se prendam a isso como uma explicação para... Como explicação não, como uma sentença. Não entendam isso como uma sentença. Várias pessoas com quem você tem conexão espiritual vão passar pela sua vida. Até no trabalho. E não quer dizer que você vai passar a vida inteira trabalhando com aquela pessoa. Entende? Então, assim, tem de fato essa conexão, mas não entendam isso como uma sentença. Como essa pessoa te enxerga? Como alguém muito resiliente, muito espiritualizado também, mas muito forte, assim, capaz de superar
qualquer tipo de obstáculo, assim, essa pessoa, ela pode ter a falsa sensação de que vocês vão aguentar tudo. De que não importa o que ela faça, não importa os erros que ela cometa, você vai perdoar, você vai continuar ali. Só que resiliência, gente, não é isso. Não é a gente dar murro em ponta de faca, não é a gente virar um saco de pancada, não é a gente aguentar tudo. É a gente saber aprender com o que acontece. O elefante é a carta, é o animal do elemento fogo nesse baralho com a energia mais elevada. É uma carta de profunda sabedoria. É uma sabedoria que vem da vivência, da experiência e da sua conexão com o seu sagrado. Então, assim, não confunda as coisas. Você é forte o suficiente para aguentar muita coisa de fato. Mas essa força, ela precisa ser usada a seu favor, não contra você, não para te deixar ali no cantinho, não para te manter numa limitação, num sofrimento, numa situação ruim para você. E sim para te garantir a vitória, para te ajudar a superar esse tipo de situação, a sair, a se reconstruir. E o que essa pessoa sente com relação a vocês, eu sinto que é mais assim, um apego. Assim, não é que ela não tem um sentimento, ela tem. Só que é como se esse sentimento fosse mais um apego e uma nostalgia do que vocês já tiveram e tal, do que um sentimento forte hoje. Não é algo tem um carinho, mas é assim, mais por uma familiaridade do que por um interesse, uma admiração. Não vejo desejo, admiração, amor, paixão aqui dessa pessoa com relação a vocês. Pode já ter tido isso um dia, mas não tem mais. Aqui com o oráculo da criança interior tem conexão natural. Eu sou um ser brilhante e em florescimento. Essa carta me reforça assim, muito essa ideia de que você é forte, você é capaz. Você só precisa reencontrar a sua força. E o contato com a natureza pode te ajudar nesse sentido. A te lembrar de tudo que você é capaz, assim, a te reenergizar. Tem uma coisa até de alguns aquarianos aqui, até numa situação assim meio muito reclusos, assim, então ficaram, por exemplo, mulheres que ficaram restritas ao ambiente doméstico, não tem tempo para sair, não tem ânimo. Acho que é mais sobre isso, para sair, para ter seus próprios hobbies, interesses, assim. Com o oráculo da mulher total controle de si mesmo, veio a vidente da tenda vermelha. Essa carta, ela vem lembrar
da importância dos nossos vínculos, do quanto outras pessoas podem nos ajudar. Como eu falei em algum momento aqui, né? Você pode descobrir que você tem apoio em grupos de pessoas que você nem imaginava, entre colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares. Conte com essas pessoas, conte para essas pessoas o que você está vivendo. Você pode ter ajuda, sabe? Só que você precisa minimamente dizer que precisa dessa ajuda, para as pessoas poderem ajudar. Tá bom, aquarianos? Espero sinceramente que essa leitura tenha ajudado alguém hoje. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.